Aqui a gente fala de mudança de estado físico, e aí eu importei da página passada a arte e incrementei um pouco. E aí eu quero mostrar como a temperatura, e a gente já viu na página anterior, influencia a passagem, a mudança de estado, tanto no seu aumento quanto eu diminuindo. Então lembra que quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a energia cinética das partículas, a energia de movimento. E aí você vai cada vez mais espaçando essas moléculas. Sai do agregado até chegar num espaçamento tal que não existe mais atração entre as moléculas, gasoso. E aí repara que quando você volta, você diminui a temperatura, esse movimento se torna mais lento. Então, até você chegar no agregado, onde o movimento é chamado de movimento vibracional. Lembra? E aí, para começar essa mudança, se eu tiver água pura, gelo, né, constituído de água pura, quando eu atingir 100 graus, ele começa a derreter, ele começa a passar para o estado líquido. Essa mudança chama-se fusão. A temperatura de 0 graus é a temperatura, é o ponto de fusão. Que enquanto tiver gelo, água sólida passando da água líquida, ele é constante. Já o líquido para o vapor, e olha que aqui eu estou falando de água, mesmo a gente generalizando a matéria, qualquer substância, e a água é do nosso dia a dia, eu preciso, saber se vai evaporar, entrar em ebulição ou apresentar calefação. Então, o primeiro que eu vou entrar é vaporização por ebulição, onde eu tenho que pegar a panela e tacar fogo. Quando chegar a 100 graus, a água líquida pura, ela começa a passar para o estado de vapor, ela começa a ferver ou evaporar. Só que essa evaporação é forçada. Eu preciso de 100 graus, para quebrar as atrações entre moléculas de água. Agora, se liga que o estado natural da água é líquido. O vapor é um estado forçado. Só para você entender. Portanto, quando a gente fala em evaporação, eu não preciso ter temperatura de 100 graus. O choque entre moléculas de água, um choque natural, vento, saiu da piscina, está com o corpo molhado, está ventando, seca mais rápido. Botei água no varal, está ventando muito, seca mais rápido. Porque o choque entre as moléculas é mais intenso. Então a evaporação é uma vaporização muito lenta. Já a calefação é uma ultra ebulição. Pega uma superfície muito quente, né? Joga uma gota d'água, então pega o dedo, molha na saliva para ver se o ferro está quente. O seu dedo não toca a superfície do ferro. Entre eles forma-se uma camada de vapor. Por isso que faz tss. Mesma coisa, eu pego água, jogo numa superfície quente, vai formar uma opção de bolinha, gotículas, de alta velocidade, porque entre a água da gota e a superfície quente forma-se uma camada de vapor, até aquela água líquida sumir, evaporar. Então, quer dizer, a calefação, ebulição e evaporação são tipos de vaporização. Quando eu volto, eu diminuo a temperatura, como exemplo, lembra que eu falei que o estado natural da água é líquido. Então, ela no estado de vapor, na nossa respiração ou expiração, você exala vapor d'água. Isso quer dizer que se você estiver num carro, tudo fechado, com 4 pessoas dentro e lá fora estiver mais frio, esse vapor da tua respiração em contato com o vidro, ele vai embaçar o vidro, ou seja, o vapor condensou. Se você passar o dedo, você vai ver que é água líquida. Porque a tendência é voltar para o estado líquido. E o vapor não está a 100 graus. Ele está na tua respiração. Então, cuidado, a vaporização é forçada, a volta não. É praticamente, pegou uma região mais fria, existe a condensação. Outro exemplo, tirei a garrafa do congelador sequinha, daqui a pouco ela está suando. Porque o vapor do ambiente, do ar atmosférico, em contato com o vidro da garrafa mais frio, condensa. Show de bola, né? Porém,
Se essa substância que eu estiver analisando for um gás, oxigênio, cloro, nitrogênio, ou butano, no caso do seu botijão de gás, para você passar para o estado líquido, você tem que forçar, aumentar bruscamente a pressão e diminuir bruscamente a temperatura. Nota que você está forçando, então não é mais condensação. Você está liquefazendo o gás. Se você abrir a válvula do seu fogão, o bico, e botar fogo, aquele gás que sai é gasoso. Porque é o estado natural dele. Para ele ficar no botijão, para ele ficar num cilindro de laboratório ou de hospital, ele está sob alta pressão e baixíssima temperatura. Só para você se ligar. Então, se o estado natural da substância for um gás, para passar para o líquido é liquefação. Se for água, é condensação. E a solidificação, peguei água líquida, passei, botei no congelador, ela solidificou. E só como detalhe, o ponto de fusão da água a 0 graus é o mesmo ponto de solidificação. Então, fusão e solidificação têm a mesma temperatura. Só para saber. E, finalmente, sublimação. Passagem direta do estado sólido para o gasoso. Ou do gasoso para o sólido. Só que o mais normal para a gente é do sólido para o gasoso. Gelo seco, sublima. O cara abriu lá o isopor na praia, sai a fumacinha branca. Naftalina sublima, só que o gelo seco sublima muito mais rapidamente que a naftalina. Por quê? Porque a pressão de vapor do gelo seco, anota esse nome em pesquisa, é muito maior do que a da naftalina. Por isso que a naftalina demora um tempo maior. Quanto maior a pressão de vapor da substância, mais rapidamente ela passa do sólido para o gasoso. E aí você me pergunta, a água sublima? A temperatura, a pressão ambiente não. Pressão ambiente é uma atmosfera. Porém, se no seu sistema você abaixar essa pressão para 0,06 atmosfera, a água, que naturalmente a pressão ambiente tem que passar pelos 3 estados, a 0,06 de pressão, ela passa direto do sólido, gelo, para o vapor. Show, né? Essas informações que a gente dá para vocês é para aprofundar, é para te dar base, para você poder discutir e ter argumento para qualquer tipo de situação. Valeu? Daqui a pouco a gente volta, gente boa. Não demora, fica aí, hein?